Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 23 e o versículo 1. Salmos, capítulo 23 e o versículo 1, amém? Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele é o meu teu pastor, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você, a gente dá mais ouvido ao pastor da terra do que o pastor dos pastores, que é Deus, meus irmãos. Mas que nessa noite e você venha dar ouvido e venha fazer o que em primeiro lugar, o que o pastor dos pastores quer, meus irmãos, que é Deus. Porque muitas das vezes Deus ele requer algo de mim e de você e a gente não dá ouvido. Porque a gente prefere dar ouvido o homem e a mulher. E esquece que Deus é o pastor dos pastores, meus irmãos. E que em primeiro lugar é Ele, meus irmãos. Porque Ele é o pastor dos pastores. Depois que veio da terra, meus irmãos. Mas o primeiro é Deus. Porque Ele é o nosso pastor. Pastor dos pastores. E que você venha dar, primeiramente, ouvir a voz dele, meus irmãos. E fazer o que Ele quer. Porque muitas das vezes Deus ele requer algo de mim de você e a gente não quer fazer. A gente fica com dúvida, né? Fica, né? A gente prefere dar ouvido mais à voz do homem e da mulher do que a de Deus. Mas Deus, meus irmãos, ele é o pastor dos pastores. Primeiro vem ele, para depois vir o da terra. E mais, meus irmãos, nada vai faltar para mim e para você, meus irmãos, porque Deus ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, meus irmãos. E Deus ele supre todas as minhas e as suas necessidades, meus irmãos. Porque ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E você não vai se preocupar, meus irmãos, está faltando algo, porque está faltando agora, mas depois chega, meus irmãos, porque Deus ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E jamais ele vai permitir que nada falte para mim e para você. Porque ele supre todas as minhas e as tuas necessidades. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E jamais ele vai permitir que você venha mendigar, meus irmãos. Porque Deus ele nunca vai permitir que um justo mendigue, meus irmãos. Que você só confie em Deus que a gente serve, meus irmãos. E que descanse. Porque o que você precisa, o que você necessita, ele vai mandar, meus irmãos. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus ele sabe o que você necessita. E no tempo certo ele vai mandar, meus irmãos. Só descansa no Senhor. Porque Deus ele sabe das minhas e das tuas necessidades. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. E ele é o nosso pastor, meus irmãos. E nada vai nos faltar, nada, meus irmãos. Quando ele fala nada, porque é nada, meus irmãos. Porque ele supre todas as minhas e as tuas necessidades. Porque ele é fiel, meus irmãos, ele é justo. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham todos uma boa noite.